Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Irlanda Talk Show. E hoje, no quadro Mulheres, a gente vai estar aqui conversando com você e com a presença da Diana Doula, que daqui a pouquinho ela vai se apresentar para vocês. Mas primeiro eu vou me apresentar, dizer que eu sou a Mariana, nutricionista infantil e trabalho com empreendedorismo aqui na Irlanda. Bom, pra gente continuar, eu vou passar, antes de passar pra Diana, eu vou falar o seguinte, gente. Tomem cuidado, porque vai ter alguns gatilhos aqui, que a gente vai falar sobre violência obstétrica, então fique atenta, caso aí, isso venha trazer, despertar em você aí algum sentimento, algum gatilho. Então, gostaria de avisar isso aqui pra vocês, tá bom? E, antes da continuidade, dá o seu like aí, Curte, comenta e também se inscreva no Irlanda Talk Show. E pedir para Diana e te agradecer pelo convite de estar aqui presente hoje. E, por favor, se apresente, fale um pouquinho sobre você. Obrigada, Mari. Obrigada, Edu, do Irlanda Talk Show. Muito bom, muito importante a gente ter esse espaço para conversar sobre um assunto tão importante, né? Bom, meu nome é Diana, eu sou doula, educadora perinatal, maternity care assistant em maternidade aqui na Irlanda e sou mãe de 2, do Sam, de 6 anos, e do Ben, de 10 meses, que ambos nascerão aqui na Irlanda. Ah, que linda. Muito bem-vinda. Obrigada. E, bom, vamos conversar aí nosso bate-papo hoje falando sobre violência obstétrica. E você poderia falar um pouquinho pra gente aí como é que funciona o sistema de saúde aqui na Irlanda? Então, falando, Mari, um pouquinho do sistema de saúde relacionado à gestação, né? Então, assim que as mulheres descobrem que estão grávidas, geralmente com aquele teste de farmácia, com o primeiro xixi do dia, o que é importante é vocês procurarem o GP, né? Para quem não sabe, o GP é o clínico geral, o médico da família aqui na Irlanda, e ele vai confirmar essa gestação também num teste do xixizinho ali, do palitinho, só para saber se você está grávida ou não. Nessa primeira consulta com o seu GP, que é importante a gente fazer bem no comecinho, assim que você descobriu, ele vai te passar algumas orientações gerais, de tomar ácido fólico, alguns outros suplementos caso precise, te dar algumas orientações gerais, e ele vai também te encaminhar para alguma maternidade ali próximo à sua casa. Tá? Uma coisa importante vocês saberem, as mulheres que estão assistindo, vocês não precisam acatar ali a recomendação do seu GP, Então, se você já pesquisou um pouquinho sobre maternidade, se você já tem uma maternidade de preferência, você pode sim ter essa escolha, E lá na maternidade a gente tem essa diferença, do Brasil, a gente tem uma maternidade, um local ali que tem toda essa diferença de público, privado e semi-privado, E aí você pode escolher em qual sistema você se adequa melhor. Certo. E além da maternidade, que é o que a gente conhece, existem também, por exemplo, o Domino Scheme, que são midwives, que tem um acompanhamento um pouco diferenciado, mas que elas são vinculadas à maternidade. Bacana. A gente tem as community midwives, que são midwives que são vinculadas com o HSE, que oferecem também essa assistência durante a gestação, mais para mulheres que estão buscando home birth, que são os partos domiciliares. E temos também as private midwives, que são midwives privadas, que não têm vínculo com o HSE, mas que também fazem esse acompanhamento durante a gestação e parto e pós-parto. Na verdade, tem várias opções aí, que você pode estar escolhendo. Exatamente. E geralmente é com quanto tempo aí que a mulher descobriu que está grávida, que vai ser ali a primeira atenção dada a ela, a primeira consulta? Depois dessa primeira consulta inicial com o GP, que na verdade é, como eu falei, só para confirmar a gestação e encaminhar essa mulher para algum desses serviços, essa primeira consulta na maternidade acontece por volta de 12 semanas. 12 semanas. Isso. Bem diferente do Brasil, né? Bem diferente. Que às vezes a gente já ali, quando a mulher descobre, sei lá, no primeiro mês de atraso menstrual, e ela vai naquela sede ali, querendo sua primeira consulta, e na verdade ela precisa esperar mais um pouquinho, Faz só aquele testezinho de urina e aguarda. E aí depois ela pode estar escolhendo, então, como que ela vai fazer. Você vai fazer no privado, semi-privado ou no público. Esse Domino Scheme é muito interessante, É muito interessante, Mari, especialmente para as mulheres que estão buscando um parto, com assistência de midwives e não intervenção médica, ou mulheres que estão buscando ter uma experiência de parto mais humanizado. Com atenção e cuidado, visando a mulher e os desejos dela. Com certeza é uma escolha incrível, assim. Geralmente as midwives são bem atenciosas, elas têm uma demanda menor, de quantidade de mulheres e famílias que elas atendem. Quando a gente faz essa comparação com o hospital, então geralmente é um atendimento mais tranquilo, que ela tem mais tempo para poder tirar as dúvidas, que ela cria um certo vínculo com as midwives também. É muito interessante. Interessante. No meu primeiro parto, eu
Eu não ouvi falar muito bem sobre esse, mas na minha segunda filha, eu já ouvi falar. Quase que eu escolhi esse, mas assim, depois eu entro nesse detalhe, né, da minha experiência, mas eu fiquei meio na dúvida se eu escolheria esse, porque a minha cabeça naquela época, assim, não, dentro do hospital eu vou estar mais safe, mais segura. Né? Eu achava assim, porque o Domino Scheme, ele não faz acompanhamento com obstetra dentro do hospital, não, né? Não. É fora. Na verdade, assim, o Domino Scheme, ele é vinculado com a maternidade, tá? Então, você vai fazer o seu outro acompanhamento, por exemplo, ultrassom morfológico dentro da maternidade, Sim. mas todas as outras consultas são midwifery-led care, né? Que eles falam que são as midwives quem lideram esse cuidado com as mulheres. Certo. E ele serve tanto para parto hospitalar, isso é importante dizer, porque às vezes fala, o Domino Scheme é só para parto em casa, né? Home birth, mas não, elas também fazem parto hospitalar também. Ah, muito legal. Então a gente está vendo aí que é bem diferente, né, do Brasil. E sempre tem essa pergunta que a gente fica, nossa, é muito diferente, né? Como é que é? Então, eu gostaria a próxima pergunta para você seria, né? Como que é essa diferença? Você pode explicar pra gente entre o Brasil e a Irlanda durante todo esse pré-natal? Com certeza, completamente diferente, né? Lá no Brasil, geralmente, a gente já tem os cuidados com uma obstetra desde a primeira consulta, como você falou, né? Às vezes a mulher vai na primeira consulta com 4, 5 semanas só de gestação. E aqui na Irlanda acontece diferente. E isso, com certeza, reflete diretamente nas taxas, né? De parto normal, de cesárea, de partos domiciliares, que são completamente diferentes, né? Uma coisa, Mari, que eu até gostaria de aproveitar a oportunidade para a gente tomar bastante cuidado com esse discurso que a gente acaba reproduzindo muito nesses grupos de rede social, grupo de WhatsApp que engloba, né, mães e gestantes, né? Na Irlanda, a gente não faz só o parto normal. Na Irlanda, a gente não... a equipe não força a mulher a ter o parto normal a todo custo. Não é assim que a mulher só vai para a cesárea quando tem alguma grande emergência. Não acontece dessa forma. Tá? Se a gente for olhar, eu tenho aqui uma colinha, né? Se a gente for olhar nos números, né, desses últimos anos, por exemplo, no último ano, a gente teve uma taxa de cesárea aqui na Irlanda de 50%. Isso é muita coisa. E se a gente comparar com a taxa de partos naturais que não tiveram intervenção, que foi um pouquinho mais do que 10%, a gente já quebrou todo esse discurso que é muito falado, né? Então, aqui na Irlanda é mais fácil, acontece com mais frequência uma cesárea, por exemplo, do que acontece um parto fisiológico, que é aquele que a gente não tem nenhum tipo de intervenção. Tá? Então, a gente precisa tomar muito cuidado, Mari, porque vem muitas famílias, muitas mulheres conversarem comigo e falar assim, eu já sou casada, a gente tinha plano de ter um bebê, mas quando eu penso em ter bebê aqui na Irlanda, eu fico desesperada. Eu tenho muito medo, porque eu acho que eles vão me forçar a ter um parto normal, ou eu acho que eu não vou ter a assistência que eu preciso porque são poucas consultas, ou porque são só 2 ultrassons, o que eu vou fazer, como é que eu vou saber que o meu bebê tá bem? E, na verdade, não é assim que funciona. Certo. Não, eu digo assim, né, colocar aqui como papel de uma mãe, uma pessoa leiga no assunto. Porque o que a gente ouve falar é isso mesmo, sabe? Eu vou pro meu GP e aqui na Irlanda é parto normal. Só vão te levar caso você tenha aí uma emergência, né, na hora do parto, enfim. Então, assim, vamos supor, Diana, que eu tô grávida e aí eu vou no meu GP e falo assim com ela. Falo assim, doutora, eu gostaria de ter uma cesárea. Ela iria me autorizar? Ela iria... É assim? Porque no Brasil a gente sabe que é assim. Você paga e você faz sua cesárea, enfim. Aqui funciona assim? Eu acredito, Mari, que aqui na Irlanda a gente está um pouquinho mais alinhado com o que a Organização Mundial de Saúde recomenda. Tá? Então, a Organização Mundial de Saúde, ela dá diretrizes para a saúde do mundo inteiro, né? E o ideal seria que o mundo inteiro seguisse isso. E o que a Organização Mundial de Saúde fala em relação ao parto? Que é um evento fisiológico, né? Que as mulheres que são saudáveis e que têm relação sexual vão ter um bebezinho. E que deveria ser um evento cuidado mais de forma natural, né? E que a cesárea, ela seria indicada em mais ou menos 15% dos casos. Então, eles entendem que de todas as mulheres que forem ter um bebezinho, mais ou menos 15% vão precisar dessa intervenção cirúrgica, né? E aí, o que está acontecendo aqui na Irlanda com esses casos tão altos, né? De mais de 50%? O que está acontecendo no Brasil, se a gente for comparar, né? Hospitais particulares que chega a 90%, né? Então, o que a Irlanda percebe? Ok, a gente precisa ali de mais ou menos 15% de cesárea, então o ideal é que é mais saudável para a mãe e para o bebê na grande maioria dos casos de ter um parto normal. Então, eles vão guiar essa mulher, né, e fazer todo o pré-natal para que ela tenha um parto normal. Mas é claro que quando a gente fala de saúde de mãe e do bebê, não é só a saúde física,
né? Então, eu já acompanhei algumas famílias em que, por exemplo, a mulher passou por um trauma muito grande, enfim, durante a vida dela, e que ela não pode passar por essa experiência do parto normal, por exemplo. Então, vale a pena, eu acho que não com o GP, não nessa primeira consulta, já que o GP é um clínico geral, mas em uma das consultas com as midwives, né? Pedir esse aconselhamento, falar, olha, eu tive essa experiência, eu entendo quais são os benefícios do parto normal para mim e para o meu bebê, mas eu acredito que eu não possa passar por essa experiência. Eu acredito que a cesárea vai ser mais benéfica para mim. Então, algo bem conversado, né? Trazer isso para o seu médico, caso seja um desejo da mãe. Exatamente. Ter uma cesárea. E precisa ser, assim, uma coisa muito informada, sabe, Mari? A gente entende que o parto normal é, sim, na grande maioria das vezes, mais seguro para a mãe e para o bebê, né? Seria o desfecho natural ali desse evento que é fisiológico de gestação. Né? Então, se assim, eu entendo, eu pesquisei, eu sei quais são os riscos de uma cesárea, eu entendo tudo isso, mas ainda assim, eu acredito que vai ser o melhor desfecho para mim. Então, conversa com a sua midwife, conversa com o seu médico. Di, mas as consultas são muito rapidinhas, as midwives não têm tempo, mas vocês podem, por exemplo, pedir uma reunião com as managers, né? Com as gerentes de midwifery ali que está te atendendo. Fala assim, olha, eu preciso dessa atenção, eu preciso disso por conta disso. E as famílias que pediram o meu conselho, né? O meu acompanhamento para esse caso, todas elas conseguiram pelo menos essa consulta com o obstetra para poder discutir o caso delas. Perfeito. E, bom, para a gente entrar um pouquinho mais, né, no assunto aqui do nosso bate-papo de hoje, que é violência obstétrica, eu gostaria de perguntar a você, né, o que é violência obstétrica e se isso tem mais aqui ou no Brasil? Excelente pergunta, Mari. Violência obstétrica é toda e qualquer violência que a mulher ou o acompanhante vá sofrer em todo esse período de gestação, de parto e de pós-parto imediato, tá? E a violência obstétrica não vem só dos obstetras, vem também das enfermeiras, vem também das parteiras, vem também das assistentes, é de toda essa equipe médica que está cuidando dessa família. Tá? E essa violência não é só física, né? A gente vê, infelizmente, até hoje, notícias lá do Brasil, né? De que a mulher foi violentada sexualmente durante o trabalho de parto, ou que, enfim, sofreu abuso físico durante o trabalho de parto. Isso são coisas extremas, né? Mas existem outros tipos de violência, uma violência verbal, por exemplo. Né? Na hora de falar, na hora que a mulher está em trabalho de parto, fala assim, mas na hora de fazer não doeu, né? Na hora de fazer você não gritou. Ou então, vai nascer de parto normal, mas vai ficar toda larga. Isso tudo é considerado violência obstétrica. Violência obstétrica, com certeza, né? Ou então submeter a mulher a algum tipo de procedimento que vai colocar a vida da mãe ou do bebê em risco, né? Então, por exemplo, privar a mulher de comer e de se alimentar e se hidratar durante o trabalho de parto, né? E isso é considerado violência obstétrica também. Inclusive, isso foi uma das coisas. E, por exemplo, a questão de negligência, né? Deixar uma mulher ali em trabalho de parto sem entender qual é o próximo passo, sofrendo ali as dores das contrações sem entender o que isso faz parte de um processo, né? A questão de informação, tudo isso entra em violência obstétrica, né? Discriminação por raça, por cor, por etnia, a questão da língua aqui na Irlanda, né? A gente vive, principalmente quem mora aqui em Dublin, no centro, né? É uma diversidade cultural enorme. Então, sim, as maternidades precisam prover alguém para traduzir ali durante as consultas, durante o parto, durante o pós-parto, que isso é super importante. Interessante. Meninas, desculpa, como que identifica, assim, tipo, que alguém tá realmente sofrendo algum tipo de violência nesse momento? E se foi identificado, né, o que dá pra ser feito? Porque acho que dá um medo, né? Sei lá, você fala, não fala a língua. E aí? Primeira coisa, assim, se você não fala a língua, né? Se você chegou aqui na Irlanda há pouco tempo e não fala inglês, você tem direito a um intérprete durante as consultas, tá? Nem sempre esse intérprete vai ser presencialmente, às vezes é por telefone, e trabalhando em maternidade eu percebo que não funciona tão bem assim, né? Porque às vezes coloca o telefone viva voz, às vezes esse intérprete não conhece muito o cenário obstétrico, então a sua parteira vai falar algum termo técnico e essa pessoa não vai conseguir traduzir, né? Mas você pode levar um amigo ou acompanhante, um companheiro, alguém que fale um pouco melhor a língua para te ajudar nisso, tá? Ótimo. Identificou que sofreu uma violência obstétrica. Nem sempre a mulher que sofre vai perceber no momento que está acontecendo que ela sofreu uma violência obstétrica. Na verdade, às vezes demora um tempo até a gente entender ali o que aconteceu para a gente identificar, sofreu uma violência obstétrica, né? Se aconteceu, é bem importante assim a gente ter o máximo de detalhes possível. Qual foi o dia que isso aconteceu? Qual foi o horário? Você lembra o nome da midwife ou da médica ou da assistente que conversou ali com você e que, enfim, te violentou nesse caso, né?
Tá, conseguir reunir essas informações. A gente vai até a maternidade. Ou então, tem online, né? Nas maternidades, você procura no site delas, ela sempre tem alguma coisa, conversa conosco, alguma coisa do tipo. As maternidades aqui na Irlanda, elas levam muito a sério esses feedbacks. Que legal. Muito a sério. Então, se acontecer alguma coisa, elas realmente vão investigar, vão atrás, vão procurar, tá? Fui lá, coloquei, mas eu acho que eu preciso fazer algo a mais. HSE, né? O HSE o sistema de saúde aqui na Irlanda. Então, lá no site da HSE também tem um lugar onde a gente pode conversar. E, de novo, quanto mais detalhes você tiver sobre o que aconteceu, melhor. Tá? Se for alguma coisa que aconteceu durante o parto, depois do parto a gente tem direito aos discharge papers, né? Que elas chamam, que são os papéis de alta, né? Então, assim que a gente dá a entrada no hospital, as midwives, os médicos, eles precisam anotar com muitos detalhes tudo o que está acontecendo ali com a mulher, com o bebê, a questão de saúde, tempo, exame de toque, coraçãozinho do bebê, tudo isso. Então, a gente vai ter um maior número de detalhes nesses discharge papers, que é nosso direito de ter uma cópia, tá? Então, tive um parto, não sei, há 3 meses atrás, ouvi seu podcast e percebi que eu sofri violência obstétrica. O que eu faço? Primeira coisa, pedir os discharge papers. O hospital tem mais ou menos 2, 3 semanas para poder entregar para você uma cópia. Ah, tá. Mas, por exemplo, se isso já passou 3, 4 anos, ainda posso fazer? Eles precisam guardar esses papéis, Mari, por 5 anos. 5 anos. O ideal é a gente fazer o quanto antes, né? Porque pode ser que a midwife que te violentou durante o parto não esteja mais trabalhando lá. Sim, né? Sim. Ou então eles já tenham passado, não sei, por uma reeducação, um curso de aprimoramento, enfim. Então, quanto antes a gente conseguir identificar isso e procurar, melhor. Tá? Então, pegar esses discharge papers, vocês têm direito também a conversar com essa midwife manager, né? Que é essa midwife mais senior, sobre o parto de vocês também. Então, reúne tudo isso, pede essa consulta. Olha, eu preciso conversar, né? Eu acho que isso aqui não estava certo, né? Ou então eu pedi para não ter uma episiotomia e eu tive, né? Por que isso aconteceu? Certo. E eu tô dizendo isso, perguntando, né? Porque eu sofri violência obstétrica, mas no momento, né, após o parto ali, eu estava assim tão vulnerável, eu estava tão chocada com tudo que eu tinha medo. Na verdade, o que eu senti foi medo. Eu vi os papéis, né? Eles perguntaram ali, como eu falei, eu preferi não contar nada. Eu fingi que tudo foi maravilhoso, sendo que não foi. Acontece muito, Mari. Eu fiquei com muito medo de, sei lá, sabe assim, eu tava na dependência deles, eu tava assim, me sentindo num papel muito vulnerável. Eu falei, se eu colocar qualquer coisa aqui, é aí que eles vão me ignorar mesmo, é aí que eu vou sofrer mesmo o tempo que eu precisar de estar aqui, enfim, ou quando eu precisar de ter meu próximo filho, entendeu? Eu tive muito medo. Primeiro, sinto muito, Mari. Eu acho que quando a gente tá grávida e tem um bebezinho, ninguém espera sofrer um tipo de violência nesse momento, né? É um momento que a gente realmente tá muito vulnerável. Né? A gente tá com dor. A gente precisa ali, é um momento que a gente precisa com todas as ondas, né, de hormônios e tudo isso. A gente precisa estar bem concentrada, introspectiva no nosso corpo. É um momento que a gente tá buscando o quê? Assistência. Né? A gente espera que aquela midwife, que aquele médico, aquela pessoa que tem todo o conhecimento técnico e clínico cuide da gente, né? A gente espera que a gente vá para o hospital e se sinta segura, se sinta bem, né? Seja a nossa bolha ali, né? Nesse momento de vulnerabilidade. Nem sempre acontece, né? Mas, de novo, importante, assim que você identificar, né? Quando você se sentir pronta para isso também, de reunir essas informações. Mas não vai mudar nada para mim. Mas talvez sirva para o hospital entender que essas mulheres estão passando por essas experiências difíceis e que eles precisam fazer alguma coisa a respeito. Isso que eu ia perguntar, assim, eles fazem alguma coisa a respeito disso depois, né? O que dá isso no final? Eles, como eu falei, Mari, eles dão muita atenção para esses feedbacks, tá? Muita atenção. Então, pode ser que essa midwife passe, por exemplo, por um curso de atualização. Pode ser que ela passe, dependendo do que aconteceu, né, por alguma punição, né, alguma coisa administrativa ali. Então, eles dão bastante atenção. Certo. Só que se a gente não fala para o hospital o que está acontecendo, então tá tudo bem. Né? Então, é bastante importante. Então, pode acontecer essa questão deles atualizarem e melhorarem a equipe técnica deles e também da gente evitar que isso aconteça com outras mulheres. Certo, né? certo. Bom, você explicou aí muito bem o que é violência obstétrica. E na parte, assim, física, no corpo da mulher, você pode detalhar um pouquinho mais, porque acho que aí entra um pouquinho da minha experiência também, que eu vivi, para a gente contar aqui para as pessoas. O que seria essa violência obstétrica no corpo da mulher no momento do parto? Bom, da questão física, como eu falei, proibir a mulher de beber ou de comer durante o trabalho de parto.
Tá? Proibir a mulher de se movimentar durante o trabalho de parto. Proibir a mulher de escolher qual a melhor posição para ela parir esse bebezinho. Proibir a mulher, por exemplo, de tomar um banho. Anota aí, gente. Tomar um banho. Ou proibir a mulher de ter um acompanhante durante o trabalho de parto para poder fazer massagem, para poder dar esse apoio físico e emocional para essa mulher. Tudo isso é violência obstétrica. A episiotomia é uma violência obstétrica. A gente coercir, né? Forçar essa mulher, por exemplo, a ter uma cesárea sem nenhuma necessidade clínica é uma violência obstétrica, porque você está fazendo com que essa mulher o quê? Esteja mais aberta, tenha mais possibilidades de algum tipo de complicação. Sim. Né? E o puxo, na hora, Puxo aquela dirigido. Puxo dirigido. Também né? Com certeza. A gente entende que o nosso corpo, com todas as contrações, não quero me aprofundar muito nisso, a gente sabe o momento de empurrar o bebê. Certo. A gente precisa usar a respiração, diafragma, tudo isso para poder puxar esse bebezinho para fora, empurrar o bebezinho para fora. Se tem uma equipe de mulheres, de midwives, de médicos que estão mandando você empurrar por 10 segundos, sem respirar, e mais uma vez, e aquela torcida organizada, isso é violência obstétrica. Como é que essa mulher está sentindo o corpo dela? Né? Se a gente fizer toda a força do mundo que a gente tiver para esse bebezinho nascer, ele não vai nascer se estiver fora de contração. Sim. Essa mulher vai ficar mais cansada, vai deixar de enviar o oxigênio que o bebezinho precisa. E foi justamente o que aconteceu comigo. Só um adendo, Mari. A gente precisa entender muito bem como o sistema funciona, como o nosso corpo funciona para poder identificar uma violência obstétrica. Tá? Porque uma mulher, por exemplo, que tomou epidural, que é aquela analgesia que a gente toma nas costas, certo, ela não vai mais poder se movimentar durante o trabalho de parto. Sim. Ela vai precisar ficar na cama. Deitada. Então, não se enquadra nesse caso, por exemplo, uma violência obstétrica, porque a equipe não me deixou movimentar. Porque depois da analgesia, você vai precisar ficar com os movimentos restritos. E eles avisam isso também. Antes de te dar a analgesia, eles vão avisar para você, olha, a partir desse momento você vai precisar de ficar deitada. Tem até um termo que a gente tem que assinar. É claro que durante o trabalho de parto a gente não vai se atentar a esse termo, e por isso que é tão importante a educação perinatal. Né? A gente entender tudo isso antes da gente estar gestante, antes da gente entrar em trabalho de parto, antes de parir, né? A gente precisa saber de tudo isso antes. Ou então a questão dos puxos dirigidos, né? Dependendo de como essa analgesia foi aplicada ali, às vezes a gente não sente os puxos. E já tá ali nos 10 centímetros, o bebezinho já tá baixo, então pode ser que as mulheres precisem te guiar quanto a isso. Sim, né? Mas de forma alguma fazer essa questão de torcida organizada. Então falar assim, não, se você não puxar, o seu bebezinho vai ficar muito mal. Se você não puxar, a gente vai ter que ir para uma cesárea. De forma alguma, né? Precisa ser feito de uma maneira muito humana. Porque, afinal de contas, a gente está cuidando de humanos num evento tão humano, tão fisiológico, né? Que não cabe toda essa pressão. Verdade. E a gente está, assim, num momento muito delicado, que tudo que você quer é ser ouvida, você quer ser acolhida, você quer receber carinho de quem estiver ali próximo de você, do seu marido, das enfermeiras, da midwife, né? De toda a equipe, né? E contando um pouquinho da minha experiência agora da violência obstétrica, foi assim, eu não vou apenas falar do hospital, porque também faltou um pouquinho da minha parte, que hoje eu aprendi, né, depois que eu tive a minha segunda filha, que foi totalmente diferente, né, foi um parto, assim, a minha segunda filha foi um parto onde se aproximou mais do que eu desejava, mais humano, mais natural, em que eu pude ser realmente a protagonista, né, no momento do nascimento da minha filha. Da primeira filha, eu não tinha informações e também eu nem busquei tanto, sabe? Na minha cabeça era igual, às vezes a gente pensa assim, amamentar, muito simples, só botar o bebê no peito. E não é bem assim, Não né? é bem assim. E o parto também, você precisa de um pouquinho mais de informação, saber do que são os seus direitos, porque eu pensava assim, que eu vou para o hospital, chegando lá, eles vão decidir o que é melhor para mim, eles vão assim me ajudar a ter o parto mais natural possível, mais humano. Sim, tudo bem, até um certo ponto, né? Então, o que aconteceu? Eu cheguei lá no hospital às 14 horas e fiquei ali tendo as contrações, com muita, muita dor. Cada contração que vinha eu tinha muito medo, que eu sentia muita dor, e eu entrei em desespero. Eu pedi ajuda pro meu marido e ele ficava assim, sem saber como que eu te ajudo. Então aquilo ali virou assim, um grande cenário de desespero. E eu falei, eu quero anestesia. E eu fiquei clamando por anestesia até que 7 horas da noite eu recebi a epidural. E ela tinha me avisado, olha, a partir de agora você vai ficar deitada e tal. Beleza. Então eu fiquei de 7 da noite até as 2 da manhã. Não dilatei nada, não havia dilatado nada. E daí, quando foi 2 horas, eu senti, né, aquela
assim, no meu corpo, né? Aquela vontade de ir ao banheiro, fazer número 2. Você pode falar isso aqui. Senti aquela vontade, eu falei assim com a enfermeira, eu falei, eu preciso ir ao banheiro, eu preciso ir ao banheiro. Ela, você não pode mais, não pode e tal. E aí ela foi me checar. Quando ela checou, ela falou, uau, você tá 10 centímetros dilatada. Então, daquele quarto escurinho, quietinha ali, deitado, de repente, aquelas luzes assim, super showtime, sabe? E daí me viraram na cama e, ó. Aí, com o controle da máquina. Do CTG, né? CTG, que é aquele que vai... Isso, ela falava, tá vindo uma contração, porque isso eu já não percebia mais tanto. Era muito imperceptível, assim. Ela me falava através disso. E aí ela falava, agora tá na hora de você fazer o push, de empurrar. E foram, assim, 45 minutos de ela me dizendo quando fazer a respiração, como fazer. E aí, né, aquela pressão em cima da minha barriga, assim, colocando a mão um pouco também, sabe? E também, acredito que isso também seja uma violência obstétrica, né? Se ela empurrou a sua barriga, Mari, é uma coisa que a gente chama de... eu tô com os nomes em inglês agora, mas é uma pressão do fundo, da parte de cima do útero, né? Isso é chamada de manobra de Christeler. Tá? Isso é uma coisa que a Organização Mundial de Saúde diz que não é para ser feita em hipótese alguma. Aqui no Brasil, no mundo inteiro. Em nenhum lugar, porque isso tem mais malefícios para a mãe e para o bebê do que qualquer tipo de benefício, né? Porque a gente sabe que a pressão, a contração é literalmente o seu útero, né? Que é um órgão totalmente muscular, e empurrando esse bebê que, junto com o diafragma, a sua respiração, é capaz de trazer esse bebezinho para fora. Então, só que aí nesse momento em que ela dirigia para mim quando que eu deveria respirar, soltar o ar. Eu lembro de um momento que eu respirei, só que nesse empurrão que eu tava fazendo, sem querer, soltei o ar, assim, ela, não é pra você soltar o ar. Espera, agora para, tem que esperar a próxima contração. Então eu fiquei, assim, totalmente na mão dela, e assim, aqui meu começou a queimar de uma tal forma. Eu falei assim, pelo amor de Deus, Deus me ajuda, eu vou morrer, porque eu não aguento mais fazer isso. Aí foi quando eles chamaram o médico, eles falaram assim, ó, então, a partir de agora, a gente vai ter que fazer a episiotomia, que para quem não sabe, né, é o corte que eles fazem com a tesoura, né, e usaram o vácuo, que é o puxador, para poder, em português é vácuo mesmo? É vácuo também em português, para puxar a minha filha. Então, assim, naquele momento onde a anestesia já não estava funcionando mais tanto, eu estava sentindo tudo, foi desesperador, de muita dor, e eu estava muito desesperada. Tanto é que quando eles puxaram a minha neném, eles falavam assim, olha, eu não conseguia abrir meu olho, eu não conseguia olhar. Eu falava assim, pelo amor de Deus, acaba logo com isso tudo. A gente só quer que aquele momento acabe. Só quer que aquele momento acabe. Daí tiraram a neném e eles querendo que eu pegasse, eu não consegui pegar a neném. Eu tava desesperada. Então, assim, isso tudo que eu sofri foi uma violência, assim, obstétrica. Com certeza. E depois também, sem contar, que você falou agora, que também no pós-parto também eu lembro que eu tive muita dificuldade. Olha só, eu toda costurada, todo esse muito trauma foi dia 31 de dezembro, virada do ano. Eu lembro que eu recebia áudios e eu só chorava, o pessoal me dando feliz ano novo, eu só chorava, falava assim, que isso? A gente não consegue encontrar um momento feliz depois de todo esse trauma, né, Mari? Não encontrei. Aí chegou no outro dia de manhã, olha só, eu passei ali, chegou no outro dia, eu tive muita dificuldade para amamentar, a neném só chorava. Eu falei assim com a enfermeira, eu falei assim, por favor, você poderia me ajudar com a amamentação? Eu lembro que eu estava em pé, assim, com a neném no colo, andando na sala. E observando, eu falei, por que esses neném estão tudo quieto das outras mães? Eu falei, por que o meu só chora? Eu falei, meu Deus, eu falei, eu preciso de ajuda com a amamentação. Ela virou para mim e falou assim, vai tomar seu café da manhã, que tá esfriando? Eu me fechei mais ainda. Foi aí que eu falei, zero, não vou perguntar mais nada a ninguém, eu quero ir embora daqui. Aí eu comecei a fingir que eu estava ótima, que estava maravilhosa, que eu queria ir embora, e foi onde tudo começou. Depressão pós-parto, eu tive problemas depois na episiotomia que tiveram, né, então, que fizeram em mim. Foi uma série de coisas que acarretou isso. Infelizmente, Mari, o seu relato não é o único, né, que traz todas essas séries de violência, séries de intervenções, né, infelizmente. É muito comum. E você contou pra gente, né, deu um spoiler no comecinho, que a sua segunda filhinha, né, aconteceu de maneira completamente diferente. Totalmente diferente. Conta pra gente um pouquinho o que mudou desse cenário do primeiro bebê pro segundo. Antes, gente, deixa eu só falar que a gente tem 5 minutinhos. 5 minutos, perfeito. Chegou na hora boa. Então, a diferença do meu primeiro parto, meu segundo parto, foi totalmente diferente, que inclusive eu quero repetir de tão bom que foi. Eu falei, não, eu não vou aceitar
jamais o que aconteceu comigo. Eu vou correr agora atrás dos meus direitos. E comecei a buscar informação. Informações na internet, por profissionais da área, né? Comecei a ouvir falar da doula, que é também o seu trabalho, né? Então, eu comecei a buscar tudo isso, que pudesse me informar. Primeiro, eu queria perder o medo da dor do parto. Apoio psicológico fundamental para quem sofreu violência obstétrica. Comecei a ter esse apoio. Assim que eu engravidei da minha segunda filha, após 3 anos e meio, eu procurei esse apoio, né? Então, assim, às vezes a gente não tem condições de pagar, né? Um apoio desse, por exemplo, uma psicóloga, uma doula, né? Como eu tive a doula Nath, que me ajudou muito. Mas você tem informações na internet, você tem grupos também que você pode estar buscando e estar, né? Tendo essas informações para você saber e, por exemplo, procurar fazer um plano de parto, que vai te ajudar muito nesse momento também. Por exemplo, eu coloquei lá bem claro, eu não quero episiotomia, é direito meu. Que tem um rasgo na passagem do neném, mas que vai ser um rasgo natural, que é muito melhor do que o corte com a tesoura. E foi tão maravilhoso que minha neném nasceu, eu não tive rasgo algum. Foi ótimo. De maneira fisiológica, como de maneira fisiológica, precisa ser. Né? Como precisa ser. Ela chegou a esse mundo, assim, 10h30 fui para o hospital, 10h55 ela nasceu, foi 20 minutinhos, já cheguei na fase expulsiva, foi lindo, mas por quê? Porque eu busquei informação, eu aprendi sobre o que era o parto, o meu corpo, né? Meu parceiro também, meu esposo, ele também ficou preparado para esse momento, ele pôde me dar mais apoio. Isso é imprescindível, Mari, imprescindível, porque imaginem só as midwives lá no hospital, elas têm uma demanda muito grande, né? Nascem 9.000 bebês por ano em cada uma das maternidades aqui em Dublin, né? Falando das 9.000 bebês por ano. 9.000. Eu lembro que no dia que meu primeiro bebê nasceu, foram 36 bebês naquele dia. Uau. Então, assim, é uma demanda muito grande. As midwives não têm tempo e estrutura mesmo. Isso também faz parte da violência obstétrica, a estrutura física, né? Para poder educar essa família enquanto a mulher está em trabalho de parto. Sim. Se a gente não escolhe entender e se informar antes e empoderar, às vezes, o marido. Às vezes esse é o nosso papel, né? De educar o marido ou quem for acompanhar a gente. Infelizmente, a gente vai estar na mão da equipe e dos protocolos e de tudo que eles precisam fazer. Né? Isso. Porque a maternidade também tem muitos protocolos. Infelizmente, eles não são capazes de esperar o tempo fisiológico de cada mãe e de cada bebê. Né? Porque a gente precisa fazer aquele sistema girar. Infelizmente, né? Então, assim, o que é muito importante é esse apoio psicológico para as mulheres que sofreram violência obstétrica. Isso é fundamental. Isso. De não tenho como pagar uma assistência. Conversem com o GP de vocês, né? A gente tem o counseling que pode ajudar vocês a entenderem e a sobrepujarem toda essa questão da violência obstétrica. Tô grávida de um segundo bebê, do meu primeiro bebê, não quero sofrer uma violência obstétrica. Busque informação. Né? Procure uma doula. Procure uma fisioterapeuta pélvica, né? A gente tem a Ju que dá apoio para nossa comunidade. Maravilhoso. De não consigo pagar isso. Conversem com as suas midwives que tem fisioterapeuta pélvica nas maternidades também. Você não precisa ter um acompanhamento com a doula durante toda a gestação, mas você pode fazer algumas consultas, né? Ou então participar de grupos, né? Com comunidade, tem doulas. Eu faço esse trabalho também em conjunto, né? 10, 15 mulheres pra gente fazer uma consulta juntas. Então, faça um plano de parto. O plano de parto é um papel que a gente leva pra maternidade com as nossas preferências durante o trabalho de parto, pós-parto, cuidados com o bebê. Eu tinha maior preconceito com isso. Eu achava assim na primeira filha, ai, pra quê? Besteira. Mas fez total diferença. O plano de parto é um guia de estudos, né, Mari? Para você e para o seu acompanhante. Porque em alguns momentos é o seu acompanhante quem vai precisar decidir algumas coisas, né? Sim. A midwife vai virar pro seu acompanhante e falar assim, we need an episiotomy now. Ele vai falar o que é isso, tipo, né? Mas se a gente tem um plano de parto, a gente sabe o que é, os benefícios, os contras. Só um detalhe, foi tão lindo que no meu plano de parto eu coloquei que eu queria que minha bebê nascesse eu ouvindo música. E aí a enfermeira, eu levei uma cópia, ela foi tão linda, ela sabia que eu tinha, ela leu assim, ela falou, cadê a música? Eu já tava neném nascendo, ela, cadê a música? Ela mesmo pediu pro meu marido colocar a música, eu tinha caixinha de som, foi lindo. Eu me senti muito ouvida, muito acolhida por conta desse meu plano de parto, que elas puderam saber o que eu gostaria. E então, façam. Você que tá em casa, não é besteira, faça. E também todas essas dicas que você tá dando aí, né? Inclusive, as mulheres que já sofreram violência obstétrica, o que elas poderiam estar fazendo? Você já falou, né? Que elas podem... reunir o máximo de informações possíveis. Fazer esse report para o hospital, fazer esse report para o HSI. Isso. E, por favor, tomarem muito cuidado com o discurso que a gente compartilha nos grupos de mães. Certo. Porque o que a gente lê ali, o que a gente escuta durante a gestação pode ter um impacto direto na nossa experiência de parto. Total. Tomem muito cuidado com isso. Que cada uma é única, né? Cada uma é única. Cada parto é única, né? A mesma mãe, o mesmo pai, partos completamente diferentes. Partos totalmente diferentes. Então, informação, conhecimento... É excelente, então eu quero agradecer, Diana. A gente poderia continuar falando aqui por horas. Muito obrigada por todas as informações.
E é isso, obrigada, Edu, pela oportunidade. Mandaram bem, hein? Obrigado a vocês. Muito obrigada e até a próxima.